leitor, tudo bom? No vídeo anterior eu falei sobre livros que eu dei segunda chance e eu me surpreendi muito com a história, porque eu contei ali um pouco da minha história com It, com Nosferatu. Se você não assistiu o vídeo, então eu vou deixar eles aqui nos cards. Então eu falei quando eu comecei, né, os livros, aí eu tive que dar uma pausa por algum motivo, contei os motivos, contei quais livros foram. E quando eu retornei para a leitura, eu me surpreendi com a história. Então, contei ali os meus livros. Dessa vez, o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar de livros que eu vou dar segunda chance. Não estão na lista de abandonados, mas por algum motivo eu comecei há um tempo atrás, mas eu não consegui finalizar. Eu tenho alguns no meu Kindle, inclusive da TBR passada, do mês passado. E por causa da ressaca literária, eu não dei continuidade. Não vou colocar eles aqui nessa lista, porque eu vou dar um exemplo do que aonde eu coloquei os dois livros que eu estou lendo. E eu não coloquei eles para leitura novamente. Então eles estão no processo de estou lendo. No momento eu não estou lendo, mas eu estou lendo. Não sei se deu pra entender. O primeiro dessa lista de estou lendo, mas não estou lendo, é um clássico. Eu comecei ele umas 2 semanas antes de terminar o Big Brother, então vocês já sabem de que livro que eu tô falando. E a minha intenção, quando eu tava lendo esse livro, era justamente terminar ele antes de finalizar o Big Brother, para poder trazer uma comparação, alguma coisa assim. Só que eu não consegui, então eu ainda estou lendo 1984, do George Orwell. A minha edição é essa da Antofágica que eu ganhei de presente, então até agora eu falhei com a minha amiga, que não está lido oficialmente. Ela tem uma mania de ler os livros que ela ganhou de presente até o aniversário, para que as pessoas que deram os livros tenham vontade de dar outro livro para ela. Então, amiga, sinto muito, mas eu quero outro livro e eu vou terminar esse antes do meu aniversário, tenho certeza. Mas enfim, 1984, como eu falei pra vocês, eu coloquei na lista de março, quando terminou o Big Brother, pra poder trazer uma comparação, trazer um vídeo falando sobre e tal. Só que como ele é um livro que ele tem bastante detalhe, eu tô na página 146, então, tipo, uma boa parte da história já começou a rolar. Só que eu fui colocando outros livros, outras prioridades e acabou que eu não consegui concluir e dar continuidade para a história. Então, os outros livros que eu falei para vocês, que eu também tô lendo, mas eu não consegui continuar, né, a ler, são de projetos literários do mês passado. E um deles é um slow burn comprido, muito longo, e seus capítulos são enormes. Então, por isso eu não consegui, tipo, eu estou lendo de pouquinho em pouquinho. Então, 1984 é a mesma coisa. Eu tô lendo, mas de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então, ele não está na lista de não estou lendo e também não está na lista de estou dando prioridade para essas leituras. Mudando um pouco ali o foco, né, de livros que eu ainda estou lendo, são livros que eu comecei, só que eu não consegui continuar por algum motivo do livro, algum motivo da história, da escrita, né, do livro, ou por causa do momento, eu tive que parar. Então eu coloquei eles, independente de onde eu parei, eu coloquei eles na lista de quero ler novamente. O primeiro deles é Deixa a Neve Cair. São, se eu não me engano, contos. São 4 contos. Eu parei na página... Bom, o último post-it que eu colei foi na página 147. E sim, ele é de folha branca, o que eu tenho aqui. Então, acho que foi um desses motivos. Só que como ele é um livro mais natalino, eu acho que na época natalina, eu acho que esse livro vai ser incrível se eu for começar de novo essa história lá no Natal. Mas por enquanto eu não sinto vontade de ler ele. Eu não abandonei, né? Eu não descartei a possibilidade de eu finalizar essa leitura, mas eu também não sinto vontade de ler ele nesse momento. Então ele está na lista de quero ler novamente. Outro livro para finalizar essa lista é um livro que, assim, com essa autora, tipo, eu amo os livros dela. Um dos livros que eu falei do vídeo passado é dessa autora também.
E eu senti isso quase com todos os livros que eu já li dela. Então, Evelyn Hugo, Depois do Sim, Amores Verdadeiros, eu senti a mesma coisa em todos os começos. Que os começos não me pegam, assim, não me não me dá vontade de ler. Então eu tenho que dar uma respirada. Às vezes a respirada é 1, 2 semanas. Mas esse aqui, Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, ele tá parado faz um tempão. Eu não sei de quando que é. Eu lembro que quando ele veio pro Brasil, tava todo mundo falando e tal. E eu falei, não, eu vou ler esse livro se eu comprar ele físico. Então, eu não vou ler nenhum livro da Taylor Jenkins Reid, mas e-book, porque eu gostei dela, então eu preciso dos livros dela físico. Quando eu comprei, não aconteceu nada, porque eu não senti vontade de ler no momento. Então eu coloquei ele na TBR, acho que ano passado, ano retrasado. Não, ano passado. Finalzinho do ano passado, eu acho. Eu comecei a ler, mas eu não concluí. Eu parei na página 179, então dei um boom. Que boa, aconteceu várias coisas. Só que eu não consegui. Na verdade, eu demorei um tempão pra chegar nessa página. Eu lembro de estar no começo e ler ali um pouquinho todo dia. Pra chegar nessa página, daí teve um momento ali da página 50 até a 150, mais ou menos, que foi um salto, tipo, foi muito rápido, mas depois voltou novamente lá pra aquela história mais lenta. Então, ele está na lista de quero ler ainda, porque eu vejo que muita gente gostou desse livro. E eu tenho até um pouco de medo de ler os outros livros da autora, justamente porque eu fico pensando quanto tempo eu vou ler os livros dela. Porque, né, Daisy Jones foi assim, Evelyn Hugo eu demorei pra pegar no começo, né? Eu lembro que até uns 15%, 20% do livro, eu demorei um pouco. Eu lembro ali da parte do começo, quando ela tá contando a história dela, daí quando ela tá no bar e servindo os outros e tudo mais. É bem no comecinho, mas foi nessa parte assim que eu senti, eu acho que esse livro não é pra mim. Foi isso que eu senti. Daisy Jones, eu fui até... eu não lembro mais ou menos até quando eu fui. Mas que nem eu falei, todos os livros da autora não me pegam desde o começo. Então eu tenho que dar essa respirada. Vamos ver quando que eu vou voltar pra Malibu Renasce, porque quando eu falo de livros de segunda chance, esse livro é o que lidera, assim, tipo, eu falo disso e lembro automaticamente desse livro. Então é isso. Se você sente alguma coisa que eu falei, assim, de precisar dar um respiro pros livros, e esses livros entram na lista de abandono, que nem eu falei no vídeo anterior, dê uma segunda chance pros livros. Às vezes você pode se surpreender. Mas também tudo bem, porque às vezes um livro que funcionou pra alguém não pode até não funcionar pra você. E eu tenho medo que eu dê essa segunda chance e me frustre novamente com essas obras ou até outras. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta aqui embaixo se você já leu algum deles e se merece esse meu retorno para essas histórias. Quero saber o que vocês estão achando do Veda também. E até amanhã. Tá rolando vídeo todos os dias aqui no canal, então ativa as notificações. E agora sim, até amanhã.